Boa noite, irmãos e irmãs. Bom estarmos aqui. Foi o que Pedro, Tiago e João disseram para o Senhor Jesus lá no Monte da Transfiguração, né? Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. Realmente é bom estarmos aqui. Onde o Senhor se faz presente, Ele prometeu, né? Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E nós podemos perceber e sentir a presença do Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Porque Ele também disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei eu no meio deles. E eu quero crer que nesta noite, certamente, estamos aqui mais do que 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Ele disse isso porque pode ser que o templo tenha aí 200, 300 ou até 500 pessoas, mas que só 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, os demais vão por ir. E estar reunido no nome do Senhor significa adoração, aprendizado da sua santa e bendita palavra, e não apenas sairmos dos nossos lares e sentarmos nos bancos ou nas poltronas. Isso não é estar reunido no nome do Senhor. Então Ele prometeu, e nós podemos realmente sentir a presença do Senhor conosco. Outro detalhe importante que eu achei aqui, desde que iniciamos este culto, é que, sendo o irmão Vitório dirigente, né, e eu assumindo a escala do irmão Falquete, ele me pediu isso desde quarta-feira, e nós não combinamos nada. Eu não falei para ele que texto iria ler, que palestra, né, iria trazer para a nossa edificação esta noite. Eu pude ver que os hinos que aqui foram cantados, e até o versículo que ele citou, tem tudo a ver com a mensagem. Quando o culto é dirigido pelo Espírito Santo, essas coisas acontecem. Agora, quando é feito pela nossa própria vontade, né, você canta o hino, a mensagem é outra, não bate uma coisa com a outra, né? Às vezes nem mesmo as nossas orações não bate com a mensagem final, e nem muito menos com o início do culto. Então eu pude perceber isso, e louvo a Deus por isso, por isso eu disse que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus por essa grande bênção de podermos sentir a presença do Senhor conosco. Observem bem, eu irei falar de vida. E conforme eu disse, não combinamos nada, né? O versículo que o Vitório leu, né, e foi colocado ali no quadro, Lamentações 3, 22, 23, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, falando da vida, né? Os hinos, né? Os irmãos cantaram o primeiro hino ali, né? Celebrar a vida, né? Celebrar Jesus, tudo tem a ver com a vida, né? Então, realmente, quando o culto é dirigido pelo Espírito Santo, quando nós damos a Ele a primazia, né? Em primeiro lugar, tudo acontece para a glória de Deus. Isso é bom. Então, conforme eu disse, nós não combinamos nada, né? Vitória está aí, pode provar isso. Não falei para ele que texto que eu ia ler, que eu ia falar, mas tudo que aconteceu até o momento tem tomado essa direção da nossa pequena palestra nesta noite. E realmente nós podemos e devemos adorar a Deus, louvar a Deus pela existência da nossa vida, né? Muitos já partiram para a eternidade, né? Com ou sem Cristo, todos estão destinados a deixar este mundo, né? E nós aqui estamos. E sabe por quê? Jó no capítulo 10, verso 12, né?
ele pode dizer assim: vida me concedeste, na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. É por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor nosso Deus nos concedeu vida, né? Na sua benevolência, na sua misericórdia, e o cuidado dele que nos tem guardado, nos trouxe até aqui. Certamente nos levará, né, para os nossos lares. Assim é o nosso desejo e cremos que Deus fará isso. Mas o texto básico que eu tenho pensado em ler nesta noite com os irmãos, com a igreja, foi Tiago que escreveu. Vou deixar cá e depois eu ponho. Tiago capítulo 4, verso 13 e 14. E nós iremos ler até o verso 15. São 3 versículos apenas. E esses versículos, eles falam de uma certa preocupação que todos nós temos, né? Todo ser humano tem essa preocupação, e o Senhor Jesus chamou isso de solicitude, né? Pela vida. Então vamos ler o que diz Tiago aqui no capítulo 4, verso 13, 14 e 15. Vou ler aqui na minha Bíblia, diz assim: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Agora Tiago vai responder para eles: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Vejam bem, Tiago falando, e poderíamos então colocar aqui um título, né? Nesta pequena palestra dessa noite, como Tiago perguntou aqui, né? O que é a vossa vida? Todo ser humano, é impossível viver sem preocupações. Todos nós temos as nossas preocupações, e que podemos chamá-las também de ansiedade. Muitas pessoas às vezes, não deveria ser assim, né? Mas nós como seres humanos somos iguais, né? Não somos melhores que ninguém, mas às vezes a gente já sai de casa preocupado com o amanhã. Quem tem que trabalhar amanhã, sabe do horário que se tem que levantar, não pode perder, né, a condução que a empresa lhe dá, tem o horário para chegar no seu trabalho, bater o seu cartão, ficar ali por 8 horas, né, e depois voltar para casa. É impossível vivermos sem essas preocupações, ou ansiedade, que dá no mesmo. E a Bíblia não proíbe estas coisas. Pelo contrário, ela nos ensina que somos assim. Mas que precisamos aprender com o Senhor Jesus, Ele mesmo sendo Deus em forma humana, também teve ansiedade. Quando o Senhor Jesus estava próximo já da sua prisão e posteriormente crucificação e morte, no dia da Páscoa, ele chama os seus discípulos, está em Lucas 22, versos 14 a 20, e ele diz o quê? Desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ansiedade. Jesus falando
de ansiedade. Ele sabia o que estava por vir. Olha, é como se ele dissesse: eu não posso perder essa chance com vocês. Eu preciso ensinar a vocês antes que eu seja preso, crucificado e morto. Porque depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus não houve Páscoa e nem ceia celebradas por ele. Então veja bem, ele falando exatamente disso: desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Lucas 22, verso 14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus discípulos, e disse essas coisas que eu acabei de dizer. E Tiago está falando aqui de um outro sentido. O Senhor Jesus falando de um sentido espiritual, né? Ansioso por participar da ceia. Deveríamos também ter essa ansiedade, mantê-la conosco. Isso faz parte da igreja dos cristãos. Precisamos ter também ansiedade, né? Desejo, preocupação em estudar a palavra de Deus, em aprendermos hinos, né? E cantarmos para louvar o Senhor da melhor maneira possível, seja com instrumentos ou apenas com vozes, porque Ele merece, né? Então, essas deveriam ser as preocupações primárias, né, da nossa vida. E Tiago está chamando aqui a atenção exatamente de irmãos. Ele estava escrevendo para a igreja. E esse Tiago aqui era o próprio irmão do Senhor Jesus Cristo, por parte de mãe. Ele era filho de José, com Maria, ao passo que o Senhor Jesus era filho de Deus, mas Maria era sua mãe. Então eles eram irmãos por parte de mãe. E Tiago havia aprendido isso com o Senhor Jesus, e agora ele sente-se na responsabilidade de ensinar a igreja e os demais homens daquela época. Em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, o Senhor Jesus ensinou exatamente isso, né? A respeito da ansiedade. Não andeis ansiosos, né? Pelo que haveis de comer, beber, vestir. Vocês não sabem que o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas? E quando chega lá no verso 33 de Mateus 6, o Senhor Jesus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Tiago estava lá, como discípulo, agora como apóstolo, mas como discípulo. Então ele aprendeu e agora ele estava ensinando isso para a igreja. Então ele diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Tiago estava chamando a atenção aqui para as pessoas que só se preocupam com as coisas deste mundo. Em uma certa ocasião, o Senhor Jesus disse: ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, nem ladrão roubam. E depois ele finaliza dizendo: porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, às vezes, as nossas preocupações, né, elas são tantas que nós esquecemos, às vezes, de buscar em primeiro o reino de Deus. E no final as coisas dão tudo errado e nós queremos culpar a Deus. Não buscamos a direção de Deus e queremos culpá-lo porque as coisas não deram certo da maneira em que planejamos, pensaríamos ser. Então Tiago chama a atenção aqui: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Aí então Tiago agora diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem de nós aqui podemos dizer que estaremos vivos amanhã? Quem de nós aqui podemos dizer que amanhã iremos trabalhar? Ou iremos ver, quem sabe, até alguém da nossa família? Talvez nem saiamos aqui com vida. Até o momento
Deus tem nos guardado, conforme disse Jó, né? No capítulo 10, verso 12, vida me concedeste, na tua benevolência, o teu cuidado a mim me guardou e está nos guardando até o momento. Daqui a pouco nós sabemos, só Deus conhece o nosso futuro. É exatamente isso que o Tiago está falando aqui. Vocês não sabem o que vai suceder amanhã. Ninguém sabe. Mas o apóstolo Paulo também nos ensina, em se falando de pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, ele diz que o homem natural não compreende essas coisas. Somente aqueles que são espirituais, somente a igreja, somente os salvos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, sabem que deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas virão como lucro para nós, mesmo que não aconteçam da maneira em que nós planejamos ser. Como disse Tiago aqui, vocês estão dizendo que amanhã vão para a cidade tal e vão ter lucro? E se amanhecerem num leito de hospital? Vocês vão fazer o quê? Que lucro vocês terão? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Nós observamos que nos dias mais frios, né? E amanhece tampado de neblina, né? Enquanto o sol não aparece. E às vezes até atrapalha a nossa visão para quem dirige, né? De manhã, de madrugada. Já enfrentei muito isso. E a gente fica realmente ansioso para que o sol apareça logo, porque a gente sabe que quando o sol começa a aparecer, a neblina vai se dissipando. Então Tiago está dizendo que é exatamente assim a nossa vida. Quando pensamos que estamos com todo o vigor, né? Com toda a força, de repente, o Senhor nos chama, vem para cá. Chegou o seu fim. E a gente fica até assustado. Oh, mas fulano tinha 17 anos, né? Um jovem com todo o vigor. Um idoso, né? Aí com seus 60, 70 anos, a gente via caminhando. Outro dia eu estava conversando com a Sônia, né? Em casa. Caminhando, fazendo exercício para aqui e para ali, de repente, um AVC. O leva embora. Então, de vez em quando eu falo para ela fala assim, as pessoas ficam falando, né, que tem que fazer caminhada, tem que fazer exercício. Aí chega a hora, você vai com exercício e tudo embora. Sim, ontem eu estive lá, né? Ontem não, sexta, né? Foi sexta isso aí. Eu fui até ver, né? Um motorista de uma empresa de Fundão, né? Transportando aluno também. Não tem nada a ver, né? Não é da nossa empresa, mas é transporte escolar também, né? Vindo de Fundão, trazendo aluno para a casa do estudante. Então ele passando ali pela reta da Câmara Municipal. Eu tenho até no meu celular, tem o vídeo, o ônibus passando, que as câmeras, né? Filmaram lá, alguém mandou para mim. O ônibus passando, daí a pouco ele até pisa no freio, que você vê que as lâmpadas do freio acendem e ele morre no volante. O ônibus, ele não morreu em função do acidente, morreu antes. Dele morrer, perde o controle, o ônibus desviou, entrou entre o poste e o muro, né? Não sei se vocês viram lá, eu tenho no meu celular o vídeo. Ele chegando na pista, rolando o pneu, devagarinho. E depois acende o farol, sinal de que ele até pisou no freio, deve ter sentido mal, mas não deu nem tempo. E ficou lá. Então, o que é a vossa vida? 75 anos, né? Mas se estava dirigindo, achava que estava com todo vigor, né? Com saúde, claro, que ninguém doente, empresa nenhuma vai te entregar um ônibus, principalmente escolar, né? Com criança. Então você tem que estar bem. E a gente pensa que está bem. Mas acontece que os nossos dias, né? Diz o sábio Moisés, no Salmo 90, que é um conto ligeiro, né? Salmo 90, verso 10, né? Ele diz que os dias, né, da nossa vida
sobem a 70 e outros até em vigor, com mais vigor a 80, né? E então ele conclui dizendo: mas tudo isso é canseiro e enfado, porque passa rapidamente e nós voamos. Isso é voar. Voar é deixar este mundo, né? Quem está com o Senhor vai deixar o mundo para estar com o Senhor, né? Como diz o apóstolo Paulo, é muito melhor. Filipenses capítulo 1, verso 21, né? O apóstolo Paulo diz: tenho desejado partir deste mundo, deixar esse corpo e habitar com o Senhor, porque é muito melhor. Realmente é, para o cristão é. Quem não é cristão, não é melhor, torna-se pior. Então é isso que o Tiago está dizendo aqui: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ninguém sabe, nem eu, nem você, ninguém. Nenhum ser humano é capaz de prever, né, se amanhã ele vai estar vivo ou não, com saúde ou doente, em casa ou no hospital. Só Deus sabe. Então diz, né, Moisés: os anos da nossa vida passam rapidamente, nós voamos. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. É tão rápido assim, né? Às vezes alguém pensa que viver 80, 90 anos, viveu muito, nada. Se 1000 anos para o Senhor é como um dia, né? Como que 90 anos é muita coisa? Às vezes nós pensamos assim, né? Para Deus não é nada. É como a neblina, exatamente como o Tiago está dizendo aqui. Eu lembro-me de um hino de uma dupla feminina, muitos anos, eu tinha ainda meus 18 anos, gostava de ouvir aquelas meninas cantarem. Parte da letra diz assim: você está pensando, né, em viver muitos anos, mas só Jesus Cristo é o dono da vida. Aí termina a frase dizendo: aceita Jesus em seu coração, pois só Ele é o dono da vida. Eu gostava muito desse hino, porque realmente é uma verdade, né? Você, eu, nós, né? Pensamos, desejamos viver muitos anos, né? Mas só Jesus Cristo é o dono da vida. A hora que Ele falar, vem para cá, né? Você tem que ir mesmo, né? No caso dos salvos. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, né? Verso 15. Não só viveremos, como faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Se Ele não quiser, não adianta. Pode fazer o esforço que você quiser fazer. Pode fazer seus exercícios físicos, faz bem para a saúde? Sim, claro que faz. Vai acrescentar seus dias de vida? Não. O Senhor Jesus disse, né, em Mateus 6, do verso 25 ao 33, que eu sei, né? Ele falando a respeito da ansiedade, né, solicitude pela vida. Ele diz: vocês não podem acrescentar um côvado à sua estatura, muito menos 1 minuto à sua vida. E ele continua dizendo: até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Imagina os nossos dias. Imagina os nossos dias. E a gente às vezes esquece disso. Mesmo como cristãos, nós esquecemos disso, né? Vivemos ansiosos por muitas coisas. Até mesmo, né, pela política, né? Nós somos ansiosos, né? Tiago diz aqui: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo, né? Fico lembrando que nós estamos em um ano político, né? E às vezes a gente fica preocupado, né? Como nós somos cidadãos, temos que votar, cumprir nossa obrigação. Em quem votar? Quem é o melhor? Quem é o pior? E tudo isso nos traz preocupação, né? E nós ficamos às vezes discutindo com alguém, pedindo opinião A ou B, em vez de buscarmos a direção do Senhor. A Bíblia nos ensina, irmãos e irmãs, a vivermos bem, de uma maneira correta, na presença de Deus, e às vezes a gente faz tudo errado, por não estudarmos a Bíblia, ou estudarmos e não colocarmos em prática. A história do povo de Israel é uma ilustração para a nossa vida hoje.
quando eles pediram a Samuel, né, um rei, eles não buscaram a Deus. E o profeta, como um autêntico representante de Deus, ele até chorou e orou ao Senhor. E Deus falou para eles: olha, Samuel, fique tranquilo, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. E eles pedem então um rei que fosse do gosto deles, bonitão, né? De boa aparência, porque os outros países, né, tinham reis assim, né? Tinham até gigantes, os filisteus. Até comandante dos seus exércitos eram homens poderosos, como foi Golias, né? E então, eles escolheram Saul. Saul não foi culpado da sua escolha. O culpado foi o povo que escolheu. E às vezes Deus nos deixa, Ele permite nós errarmos para aprendermos a viver o certo. E nós vemos que os 40 anos que Saul governou, Israel se deu mal. Perderam guerras e mais guerras. O reinado de Israel não foi para frente, não era aquilo que Deus queria. Até que, quando Deus escolheu o segundo rei, Davi, o povo, na verdade, eles não aceitavam. Mas quando Deus escolhe alguém, funciona. E então Deus chama Samuel e manda ungir Davi. Mas olhem bem como que é a escolha humana, né? Nós sempre olhamos com os nossos olhos naturais e achamos que é bom, que é bonito, que, né, esse vale a pena. E Deus escolhe diferente. Quando nós olhamos para a aparência, Deus olha para o coração. E Samuel vai lá na casa de Jessé ungir a Davi. Ele não sabia que era Davi. Então ele fala com Jessé: olha, enquanto Deus me mandou aqui ungir um rei, enquanto esse rei não for ungido, nós não vamos nem comer nem beber. E o que acontece? Jessé começa a passar os seus filhos, mais bonito, mais alto, né? E passaram 7, eram 8. E no 7º filho, nenhum deu certo. E Samuel ficou frustrado, né? Mas será que Deus me mandou aqui à toa? Mas aí ele faz uma pergunta importante a Jessé: acabaram seus filhos? Não, tem um lá no campo perdido lá. Aquele lá não pode ser rei nunca não. Talvez ele dissesse assim, pensasse assim. A única coisa que ele sabe fazer é pastorear a ovelha, tocar uma harpazinha lá, ficar cantando uns hinos lá, ninguém nem sabe o que é, né? Mas Davi sabia, e Deus muito mais. Aí Samuel então manda chamar. É esse que vocês não querem, mas é que Deus quer, certamente. E quando chega, Deus fala nos ouvidos de Samuel: é esse aí, unge ele agora. E foi assim que funcionou Israel a partir da morte do rei Saul. Depois de 10 anos, Davi começa a reinar e Israel foi para frente, mas porque foi Deus que escolheu. É exatamente isso que Tiago está dizendo para nós aqui. Vocês deviam dizer se o Senhor quiser, mas às vezes, não, primeiro eu quero, depois vem o Senhor. E Deus nunca chega atrasado. É nós que atrasamos. E como diz um ditado, né, às vezes damos com a cara na parede, né, ou com os burros na água, como alguém costuma dizer. Tudo errado. Porque a nossa escolha não foi legal. Então nós vemos que os discípulos do Senhor Jesus também passaram por isso. Eles haviam recebido vários ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que ele seria o rei sucessor de Davi,
que libertaria Israel. Mas o Senhor Jesus nunca disse que seria naquele momento em que ele estava vivendo seus 33 anos aproximadamente com o povo ali. Essa libertação política, esse reinado do Senhor Jesus no trono de Davi, seria algo futuro, que até então nem aconteceu. Vai acontecer quando ele buscar a sua igreja e depois dos 1000 anos começar a reinar na terra. Então nós vemos isso em Lucas, capítulo 22, do verso 13 em diante. Eles preocupados, por isso eu disse anteriormente, né, nós estamos num ano político, e às vezes isso nos preocupa, e nós às vezes também erramos por não buscarmos a direção do Senhor, e escolhemos mal, e depois ficamos reclamando. Mas que governo ruim, não é? Puxa, mas eu pensava que seria diferente. Às vezes alguém até costuma dizer assim: perdi o meu voto, né? Perdi o meu voto, né, Valmir? Mas será que escolhemos de acordo com a vontade de Deus? Às vezes, irmãos, irmãs, os nossos olhos estão como que tampados, não é? Para as coisas atuais, que nem vemos a glória de Deus. Às vezes as coisas do mundo nos preocupam tanto que perdemos de vista até a comunhão com o Senhor. Eu vou ler aqui alguns versículos para os irmãos entender o que está dizendo o capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13. Não é a mesma tradução, vou ler aqui, mas algumas coisas vão bater lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios eram 12 quilômetros. Andaram bem, né? E iam conversando, olha só, 2 pessoas só, né? E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, olha só o que aconteceu. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o verso que vem a seguir. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Viveram tanto tempo com o Senhor Jesus. 3 anos e meio aproximadamente, só de ministério. Mas a tristeza daqueles homens, a preocupação, a ansiedade pela libertação de Israel do poder romano, era tanta, tamanha, que eles esqueceram até que o Senhor Jesus havia dito que iria ressuscitar no 3º dia, que estaria com eles, e ele estava aqui. Eles não o reconheceram. Para eles era um viajante comum, que estava indo também para a aldeia de Emaús. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vejam bem, o próprio Senhor Jesus diz que o que é que está preocupando vocês? Eu não falei logo antes de ser preso, antes de ser crucificado, para vocês não ficarem preocupados com as coisas daqui? Está lá no capítulo 6 de Mateus, né? A partir do verso 25, Jesus ensinou isso, já citei anteriormente. Então ele de novo pergunta para eles: o que é que vocês estão preocupados tanto? Ele sabia, claro, mas ele queria uma resposta. E eles pararam entristecidos. A preocupação em excesso traz tristeza, desânimo e outras coisas mais que nos faz perder de vista
a glória de Deus. Imagine Jesus do lado deles, não mudou o tom de voz, certamente era o mesmo, né? E eles não o reconheceram, para eles era um homem comum. E eles ignoram tanto a presença do Senhor Jesus, que no versículo a seguir ele diz: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Estava em Jerusalém, não sabe que Jesus foi preso, que foi morto, que foi crucificado, mas só não falaram da ressurreição. És o único. Eu achei interessante que, examinando uma outra Bíblia que eu tenho lá, Scofield, ela diz que, vocês que estudam mais, né, são os teólogos aí da igreja, ele diz que um sujeito chamado Eusébio, né, ele diz que esse Cleopas era tio de Jesus. Eu achei incrível isso, né, que ele era irmão de José. Não está na Bíblia, né? É os estudiosos que afirmam isso, né? O tal de Eusébio. Diz que Cleopas era tio do próprio Senhor Jesus, ele era irmão de José. E nós vemos lá em Atos capítulo 1, verso 14, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? E tinha muita gente ali. Então Lucas descreve isso. Então Eusébio pega aí uma carona e diz que com certeza quem falou isso, contou toda essa história, né, deve ter sido algum parente do Senhor Jesus. Então ele dá aqui uma ideia de que esse Cleopas provavelmente era um tio do Senhor Jesus. Verso 19 diz: ele lhes perguntou quais. Jesus continua perguntando, né? Eu queria ver a ideia deles. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, vejam bem, falando de política, né? Nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha só a esperança deles, aquilo que eu acabei de dizer, né? Jesus tinha falado que ele iria assumir o trono de Davi. Davi também tinha profetizado isso, né? Moisés também profetizou isso, né? Deus suscitará um dentre vós semelhante a mim, né? Moisés falou isso, é um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Davi cansou de falar isso nos Salmos, né? Que o Senhor Jesus seria sucessor do seu reino, está no Salmo 22 e outros Salmos. Então eles dizem aqui, né? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E eles continuam contando aqui a experiência de algumas mulheres a respeito da ressurreição, mas eles mesmos não tinham visto, né? Então até aqui nós vemos a visão espiritual desses dois servos de Deus vedadas, tampadas mesmo. Não o reconheceram o Senhor Jesus nem na sua fala, seu modo de falar. E às vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos fazer uma oração que o salmista Davi fez no Salmo 119, verso 18, né? Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Às vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas daqui deste mundo, é o que Tiago disse lá, né? Vocês deviam dizer: amanhã, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, fazemos o contrário. Primeiro eu vou tentar, se não der certo, eu vou buscar o Senhor. Colocamos Deus em segundo plano, ao passo que o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Então eles conversaram bastante aqui com o Senhor Jesus, né? E se os irmãos lerem aí o restante, né, do capítulo 24, vocês irão ver que quando chega, provavelmente uma encruzilhada, né, que vai para aquela aldeia e um outro caminho, o Senhor Jesus faz menção de passar à frente, diz o texto. E eles então, como já era bem escurinho, né, bem tarde, tinha muitos assaltantes naquela época, né, vocês lembram da parábola que Jesus contou, né, do bom samaritano.
Então eles convidam Jesus. Não, já é tarde, vem, vamos ficar conosco. Passa a noite conosco. E o Senhor Jesus, sem hesitar, aceita o convite. É bom lembrarmos que o Senhor Jesus, ele não invade, né, a vida nem os planos de ninguém, mesmo nós sendo servos. Se ele percebe que você não está buscando ele em primeiro lugar, ele deixa você ir. Ele deixa você ir. Para depois te puxar, né? Então nós vemos que os judeus, eles tinham um costume, né? Podemos chamar aqui, né, Rodrigo, de o café da tarde, né? Eles põem a mesa lá. Eles não tomavam café, nem existia naquela época, né? Mas era o costume do judeu o vinho, né? Exatamente naquele momento, eles sentando na mesa, diz o texto bíblico, os irmãos continuarem lendo aí, o Senhor Jesus pega o pão, né? E exatamente no partir do pão é que eles reconhecem o Senhor Jesus. Pensaram que surpresa, né? Andaram o tempo todo com ele, o dia todo praticamente. Aqui fala de comunhão. Não tiveram tempo para ter comunhão com o Senhor na estrada, no caminho. Vamos embora, está escurecendo, rápido. Quem sabe vai aparecer aqui um leão, um urso, um assaltante, né? Mas quando chegaram em casa, pelo menos, né, tiveram esse tempinho de comunhão com o Senhor. E a Bíblia nos diz que os seus olhos foram abertos. Eles não eram cegos, mas está falando aqui de olhos espirituais. Seus olhos foram abertos no partir do pão. Mas antes disso, o Senhor Jesus, eles mesmos confirmaram isso, né? O Senhor Jesus explicou para eles vários textos bíblicos, né, que mencionava a sua vida, morte e ressurreição. E o Senhor Jesus cita Moisés, os Salmos e os profetas. Era a Bíblia que eles tinham da época, né? Era o Pentateuco, alguns capítulos dos Salmos, né? Davi, Moisés e alguns profetas. E o Senhor Jesus cita isso para eles. Vocês não sabem que lá no Velho Testamento já dizia a respeito do Filho de Deus? E aí depois desse acontecimento que eles reconhecem o Senhor Jesus, ele desaparece. E aí um fala para o outro, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Pensou? Às vezes a falta de nós lermos a palavra de Deus, né? Ficamos com o nosso coração vazio. E o Senhor está bem do nosso lado e não percebemos. Achamos que é um fantasma. Gritaram assim lá no Mar da Galileia: é um fantasma. Jesus disse: não, sou eu mesmo. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, ainda duvidou, né? Se és tu. Às vezes nós duvidamos, irmãos, das promessas de Deus. Não somos de pregar milagres, não somos de pregar curas, né? Como muitos usam esses textos para convencer as pessoas, né? Não a se converterem, não a se salvarem, sejam salvos, né, por Jesus, mas apenas para encher a igreja e os cofres das igrejas. Mas o Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Se nós confiarmos nele, depositarmos toda a nossa confiança, nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, ele disse, as demais coisas serão acrescentadas. Precisamos crer nisso. Hebreus capítulo 8, verso 13, né? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não mudou, não. Quando ele estava subindo para as alturas, né? Lá no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, o que os anjos disseram? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar do mesmo modo, não mudou não. Do mesmo modo que vocês viram subir, ele vai voltar. E as promessas de Deus nunca mudaram. Às vezes é os nossos olhos que estão tampados, né? Os nossos olhos espirituais, não conseguimos ver 1 metro à frente na nossa carreira espiritual.
E falamos que confiamos em Deus. Falar é fácil, difícil é fazer, né? Então diz o salmista: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Outra coisa é pedirmos, né? Confiarmos e esperarmos. Tiago nos ensinou aqui nos versículos que nós lemos. Vocês deveriam dizer diferente, se o Senhor quiser. E esse querer do Senhor não é de imediato. Às vezes nós pedimos uma bênção hoje, né? E queremos que ela seja urgente, né? Mas Deus, às vezes, Ele nos responde de uma maneira diferente e que nós não gostaríamos de ter essa resposta. E aí vem o desespero e é onde nós procuramos, às vezes, fazer as coisas à nossa maneira. Deus sabe do que nós precisamos, no momento em que nós precisamos, e se Ele achar por bem, Ele vai nos atender. Outras pessoas, né? Irmãos, irmãs, que às vezes estão enfermos, né? Pede oração na igreja, a igreja ora, né? Ora e ora, e Deus não atende. O nosso desejo para quem está enfermo é o quê? Que seja curado, não é assim as nossas orações. Mas às vezes nós esquecemos de pedir: Senhor, faça a tua vontade, porque a nossa não é essa. Por isso que Paulo nos ensina, né? 1 Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graças. Por quê? É a nossa vontade? Não. É a vontade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa é ao contrário. Nós queremos agradecer a Deus por aquilo que nós já temos no momento, não pelo que há de vir. Então nós vemos algumas respostas do Senhor Deus para o seu povo no passado. Como eu disse, nós precisamos aprender, né? É o passado que nos ensina o presente. Nem sempre é o presente que nós estamos vivendo que vai nos ensinar, é o passado que nos ensina. Eu aprendi muita coisa com os meus pais. Onde eles estão? Eles estão na glória. E o que foi que eu aprendi? E pela graça de Jesus, um dia eu estarei lá com eles. E aprendi muito mais a viver como ser humano aqui na terra. Meus pais me ensinaram muito isso. Como trabalhar, como respeitar as pessoas. E no sentido de esperar as bênçãos de Deus, nós temos muitas aplicações bíblicas aqui. Que Deus respondeu de imediato, outras Ele mandou esperar e outras Ele nem respondeu. Por exemplo, Moisés, né? Todos conhecem muito bem o capítulo 14 de Êxodo, no verso 15. Quando Moisés estava na beira do mar, o exército egípcio vindo para tentar levar o povo de volta. E o povo clama a Moisés, né, no verso 13, 14 e 15, falando: Moisés, você nos trouxe aqui para morrer, olha aí, o exército está chegando. Já estavam vendo a poeira, né? E Moisés fazer o quê diante do mar? Então aquilo que nós não podemos fazer, é que Deus faz. Moisés clama ao Senhor, diz o verso 15, né? Então Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu pega o teu cajado, toca no mar. E ele assim o fez, pela fé, e o mar abriu e passaram. No capítulo 3 de Josué, Josué foi um grande discípulo de Moisés. Aprendeu tudo com Moisés, como obedecer a Deus e tudo mais. Tanto é que Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés. Mas a resposta de Deus para Josué foi diferente da de Moisés. Josué estava bem próximo do Jordão, provavelmente uns 3 a 4 quilômetros, e era a época das cheias. Está lá no capítulo 3 de Josué. Então Josué ora ao Senhor. Deus já havia dito a ele: vocês vão passar o Jordão
e vão destruir Jericó. Vocês vão se apossar lá. E Josué, com certeza preocupado como ser humano, né? Mas como servo de Deus, confiado em Deus. Então ele ora ao Senhor. O que Deus diz para ele? Santificai o povo hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. Pode ler lá no capítulo 3 de Josué, versos 3, 4 e 5. Santifica o povo hoje, porque é amanhã que vocês vão entrar lá, não é hoje não. E o mesmo processo ele fez. Deus ordenou a ele para que os sacerdotes pegassem a arca e quando eles tocassem o pé nas águas, nas bordas do Jordão, o rio ia parar. E aconteceu. Mas Deus falou para ele que seria amanhã. Com Moisés foi diferente, foi de imediato. E com o apóstolo Paulo? Não aconteceu até hoje. Ele disse 3 vezes, pedi ao Senhor, ele me disse, a minha graça te basta. Fica nessa. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, né? Verso 1 a 10. Então ele diz que ele foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que o homem não era lícito contar, e por causa disso, ele recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Então ele diz, 3 vezes orei ao Senhor. E ele me disse, a minha graça te basta. Você vai ficar assim mesmo. Mas nem sempre nós aceitamos, né? Às vezes nós queremos a graça de Deus e algo mais. O nosso desejo. Então Tiago, lembrando do texto que nós lemos, o que é a vossa vida, né? Vocês deveriam dizer, amanhã nós faremos isto ou aquilo, vamos negociar, vamos ter lucro, mas é se o Senhor quiser. Se Ele não quiser, nada feito. Nada feito. A nossa vida, irmãos, como disse Moisés, é um conto ligeiro, passa rápido, nós voamos. Jó no capítulo 14, verso 1 e 2, ele diz assim, que o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Vocês já viram muito bem como que funciona a flor, né? Ela nasce de manhã, ao meio-dia ela não suporta o calor, o sol começa a murchar. Né, Rosinha? Nós somos criados lá na roça, a gente entende muito bem disso, né? Quando é a tarde, cadê a flor? No outro dia não tem mais não, caiu. A vida é assim. Então a Bíblia nos ensina tudo correto, nós fazemos tudo errado. A Bíblia está nos mostrando que o caminho é este, nós passamos por outro caminho. Não deveríamos ser assim. Às vezes precisamos de ser tratados, né, como o Senhor Jesus tratou. Ele não tratou os 2 discípulos de Emaús com ignorância, não. Ele, sempre com amor, né? Mas ele fala assim, ó, nécios de coração para crer. Às vezes nós não cremos, né? Lemos, ensinamos, pregamos, mas na hora de crer, né? Eu creio para Rosinha, mas para mim tinha que ser diferente, né? Eu creio para o irmão, né? Rodrigo, para o irmão fulano de tal, irmão fulano de tal. Deus, pode ficar tranquilo, né? Que Deus vai realizar isso na sua vida. Não é porque eu estou falando para você. Mas às vezes para mim mesmo eu não creio nada disso. Honestos de coração para crer em tudo que os profetas disseram a meu respeito. Jesus falando com eles. E aí depois eles reclamam, né? De quando Jesus já tinha ido embora. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Nossa vida é como uma neblina. Que nós, irmãos e irmãs, saibamos entregar o nosso caminho ao Senhor, não é assim, né? A Bíblia ensina, Salmo 34, 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Às vezes nós falamos que entregamos, a questão está no confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Às vezes nós não queremos esperar Ele fazer, queremos adiantar o processo. E pode dar tudo errado. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Como disse Jó, né? O homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietação. Realmente somos inquietos mesmo, né?
a nossa fragilidade, a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Jesus falou aqui para os discípulos: o que vocês estão preocupados? Com o quê? Ele sabia, mas queria saber da boca deles. E eles pararam entristecidos. Mas que nós possamos viver de uma maneira diferente, né? Alegres, né? Nós temos até um hino, não estou lembrando o número agora, que diz: com o rosto alegre, né? Vou anunciar o Evangelho Santo em qualquer lugar. Gozo, tenho gozo no Senhor Jesus. Sempre alegre em sua luz. Que Deus nos ajude a ser assim, né? E que nós possamos realmente viver como servos de Deus, sabendo que um dia nós não estaremos mais nesse corpo, né? Ansioso, preocupado. Não teremos mais o nosso coração preenchido, né? Com as coisas deste mundo, mas as coisas de Deus. Eu fico lembrando, eu gosto muito de ler o Apocalipse, quando a gente chega lá no capítulo 21, verso 27, aliás é o último versículo, né, do capítulo 21, diz assim, que naquela cidade não entrará coisa alguma contaminada, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você e eu, quero crer que todos nós, né, os nossos nomes estão inscritos lá no livro da vida do Cordeiro, não porque merecemos, mas porque um dia Ele pagou o preço, né, da nossa salvação e da nossa redenção. Ele vai nos dar, né, tudo aquilo que nós precisamos e muito mais lá na glória. Paulo, escrevendo aos Romanos 8, verso 32, né, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Paulo estava apontando para o céu, não aqui na terra. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Já nos deu, né? É só aguardarmos. E nós entraremos naquela cidade santa, onde, diz o apóstolo São João no capítulo 21, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não teremos que reclamar de nada lá. Aqui a gente reclama de tudo, não, de quase tudo. Mas lá nós não iremos reclamar de nada. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, né? Verso 3 e 4 do capítulo 21 de Apocalipse. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que nós possamos realmente vivermos para a honra e glória do nome do Senhor, enquanto Ele permitir a nossa vida aqui. E que todos os nossos planos, todos os nossos propósitos, né, sejam entregues realmente nas mãos do Senhor, e deixarmos que Ele dirija os nossos passos, né? E se Ele assim o fizer, claro, não por culpa dele, mas depende de nós, não erraremos, né? Não erraremos. Paulo diz: prossigo para o alvo. Nosso alvo é Cristo. Não vamos errar de maneira alguma se para lá prosseguirmos. Amém.